Achados dos Salmos. Salmo 1. Cristãos perenes. Revista Sinais dos Tempos, 18 de março de 1889. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, 1-3. O segredo dessa prosperidade está na meditação na lei de Deus. Meditar na lei de Deus dia e noite não se trata apenas de ter horas fixas para devoção, nem simplesmente desejar ardentemente se afastar dos negócios para pensar. A meditação, pelo menos no sentido em que é usada aqui, não implica necessariamente em solidão. É certo que não implica aqui, pois a meditação deve ser contínua, dia e noite, e Deus não deseja que os homens sejam eremitas. A vida de um monge não oferece as melhores oportunidades para a santidade, como muitos têm testemunhado por experiência própria. Uma grande razão para isso é que aqueles que evitam a companhia de seus semelhantes estão fugindo do dever que Deus lhes impôs. Se um homem tem luz, ele deve deixá-la brilhar para a glória de Deus. É a essência do egoísmo um homem se isolar e viver sozinho em algum lugar solitário, a fim de buscar a perfeição da santidade e não ser contaminado pela má companhia. E tal pessoa sempre colhe a recompensa de seu egoísmo, pois tem o pior companheiro constante possível. Nenhum homem pode fugir de si mesmo indo viver na floresta. Meditação não é comunhão consigo mesmo. A pessoa que pensa muito em si mesma não fará progresso na vida cristã. Há apenas um a quem o cristão deve olhar, e esse é Jesus. Quando uma pessoa se fecha apenas para si mesma, ela tende a excluir tudo mais. Embora a devoção e a meditação em segredo sejam necessárias, se a meditação de alguém se limitar às horas de privacidade, ele não crescerá como uma árvore. Davi oferece um bom comentário sobre suas próprias palavras neste salmo quando diz: Os príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou em teus estatutos. Salmo 119, 23. Ridicularização e abuso não poderiam afetar um homem assim, pois ele seria surdo a isso. Sua mente está absorvida em outra coisa. Meditar na lei não significa apenas pensar nas palavras dos 10 mandamentos. Há mais na lei de Deus do que o que aparece superficialmente. A lei é espiritual. Aquele que medita corretamente nela é aquele cujos olhos foram abertos para contemplar maravilhas na lei e que aguarda em seu coração. Seu único pensamento é: como posso viver para a glória de Deus? Ele coloca a lei em sua mão e em sua cabeça, assim como em seu coração, para que seus pensamentos e ações cresçam naturalmente a partir dela. A única pergunta que ele fará é: isso é certo? Será agradável a Deus? E a lei de Deus em toda a sua amplitude, como demonstrada na vida de Cristo, será aquela a que ele buscará uma resposta. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Salmo 1:3. A palavra aqui traduzida como ribeiros não é a palavra comum para rio. É uma palavra que significa divisão e parece se referir não a um rio em si, mas aos diferentes canais em que um rio é dividido para fins de irrigação. Canais de água expressaria mais adequadamente a ideia. Não se trata apenas de uma árvore na margem de um rio, mas de uma árvore frutífera em um solo bem irrigado. Aqueles que já viram a exuberância da vegetação em um país onde a irrigação é praticada podem entender melhor a figura. Ele será como uma árvore. Salmo 1:3. O crescimento constante é uma das características de uma árvore. Se ela vive 1000 anos, cresce a cada ano. Cada ano de sua vida verá um anel adicionado a ela.
Ela não perde neste ano tudo o que ganhou no ano passado, mas mantém tudo o que ganha e adiciona mais. Apenas esse tipo de crescimento é o crescimento cristão. A verdadeira vida cristã é um avanço contínuo. Diz o salmista, daqueles que finalmente aparecerão em Sião diante de Deus. Eles vão de força em força. Salmo 84:7. Nada mais pode ser representado pela palavra crescimento. Uma árvore busca seu sustento em fontes ocultas. Suas raízes se aprofundam na terra para absorver nutrientes. Todos os processos de crescimento estão fora de vista, mas as folhas e os frutos estão visíveis a todos. Portanto, o cristão cujo fruto abundante glorifica a Deus é aquele cuja vida está escondida com Cristo em Deus. A promessa é que se orarmos a Deus em segredo, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará abertamente. Mateus 6:6. Os homens podem não conhecer as petições que são feitas a Deus em segredo, podem não conhecer o clamor angustiado do coração e da carne pelo Deus vivo, para que a forte tentação seja resistida, mesmo quando a pessoa está se misturando com outros no cumprimento de seu dever. Eles só podem ver o fruto que é produzido. Não podemos ver a árvore crescer. Só vemos o resultado de seu crescimento. Sua folha também não murchará. Salmo 1:3. Muitos professores são como a semente que caiu em solo raso. Ela brotou rapidamente, mas assim que o calor chegou, ela murchou. Eles estão cheios de zelo por um tempo, mas quando os verdadeiros conflitos surgem, eles se desanimam. Mas o verdadeiro cristão não murcha. Não importa quão ferozmente o sol incida na árvore que está em solo irrigado, suas folhas estão sempre verdes. Suas raízes absorvem continuamente a umidade. Assim, aquele em cujo coração está a lei de Deus, que se deleita nela e medita nela, tem uma fonte de frescor contínuo. Ele se alimenta da palavra viva e cresce por meio dela. Esta é a única fonte de crescimento. Aquele que depende de sentimentos e impulsos pode parecer bem por um tempo, mas somente aquele que se alimenta de Cristo e de suas palavras, que são espírito e vida, pode continuar a crescer. Tudo o que ele fizer prosperará, porque ele não fará nada que não seja orientado pela lei do Senhor. A beleza do Senhor estará sobre ele, para estabelecer a obra de suas mãos sobre ele. Quanta energia é desperdiçada nesta vida! Quantos esforços fracassam simplesmente porque estão mal direcionados, mas aquele cuja força está em Deus não trabalhará em vão. Tais serão chamados árvores de justiça. Isaías 61:3. Isso significa que sua justiça aumentará com crescimento constante, assim como uma árvore, e sendo o plantio do Senhor, eles darão frutos, e Deus será glorificado em suas vidas. Salmo 1. Maldade passiva. Present Truth, 25 de novembro de 1897. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Não é o suficiente não ser um zombador ou um blasfemo. Não devemos ocupar o lugar deles. O cristão não deve nem mesmo ocupar silenciosamente uma posição entre homens ímpios e escarnecedores, que possa levar outros a supor que ele pertença a essas classes. Existem duas razões óbvias para isso. Uma é por causa da influência sobre os outros e a outra é a influência sobre si mesmo. Não se pode se assentar na roda dos escarnecedores sem ser influenciado pelo que se ouve. Não vos enganeis, más companhias corrompem os bons costumes, ou, melhor traduzido, boas maneiras. 1 Coríntios 15:33. Não é o suficiente não ser passivamente mal, pois isso é ser positivamente mal. O que o Senhor deseja é a bondade positiva. Salmo 1. Meditação. Verdade presente. 21 de agosto de 1902.
mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1:2. Isso é algo que é muito negligenciado, em detrimento da alma individual e da sociedade como um todo. É comum as pessoas permitirem que a pressão do trabalho nos negócios exclua a meditação. Elas pensam que não tem tempo para isso. Isso é uma política de curto prazo. Elas poderiam muito bem dizer que não tem tempo para comer. É o homem que medita, não apenas ocasionalmente, mas de dia e de noite, aquele que tem prosperidade em tudo o que empreende. Os cristãos correm o risco de adotar os métodos do mundo e o padrão de sucesso do mundo. O verdadeiro sucesso nem sempre é, de longe, aquele que é descrito pelos números mais altos. Salmo 1. Plantado junto às águas. Present Truth. 21 de maio de 1903. O primeiro salmo nos diz que o homem que medita na lei de Deus dia e noite e que se deleita nela será como uma árvore plantada junto aos rios de água. Vocês todos podem se dedicar à jardinagem até mesmo em suas casas, onde podem observar a planta crescendo e ver como ela se desenvolve junto à água. Você ficará surpreso com quanto conhecimento pode obter ao observar uma única planta crescer. Pegue alguns feijões, ervilhas, trigo ou milho e coloque-os em um local úmido e razoavelmente quente. Em 2 ou 3 dias, eles vão germinar. Em seguida, pegue um frasco de vidro ou um copo cheio de água e amarre sobre a parte superior um pano fino, como uma gaze que não seja muito fechada, e coloque as sementes sobre ele, mantendo-o úmido. Através da proximidade da água que está abaixo, ela crescerá. Enviará seu caule para cima e suas raízes para baixo. É realmente maravilhoso ver a inteligência demonstrada, ver como essa planta age de maneira metódica e regular em seus processos de crescimento. Você pode descobrir, certamente descobrirá, se tiver muitas sementes juntas, que em algumas das sementes a extremidade da raiz da brotação estará voltada para cima, e a extremidade do caule estará abaixo, de modo que ela precise descer, e ainda assim a raiz, que deve fornecer alimento ao caule e que só pode obtê-lo em forma líquida, se voltará e sempre irá para baixo para encontrar a água, e o caule se voltará e irá para cima. E então, se você colocar em solo seco e a umidade estiver em apenas um lado, descobrirá que aquelas raízes não cometerão erros. Elas não fazem experimentos, mas, tão verdadeira e certamente quanto a agulha apontará para o polo, elas irão diretamente para onde está a água e não irão pelo outro caminho. Com isso em mente, leia o Salmo 1. Aquele que medita na lei de Deus dia e noite. Será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1:3. Isso significa que ele não estará fazendo experimentos e não cometerá erros. Há instruções na Bíblia que guiarão o homem no caminho certo o tempo todo.